Globo Rural está aqui no GAF 2025 com o campeão Zé Vitor Leme. Zé Vitor, muito obrigado por topar conversar aqui conosco nas cadeiras do Allianz Parque, mas sem jogo de futebol. Hoje a gente vai falar de montaria, né? Mas soube que a sua história tem um pouco a ver com futebol também, né? Como foi sua trajetória? Começou em outro esporte? Cara, primeiramente, obrigado. Obrigado por estarem aqui, né? Por estar passando um pouco pra galera aí de como que é a minha vida. Essa festa maravilhosa da cena do GAF aqui. Então, assim, eu comecei a minha carreira jogando futebol, né? Na verdade. Então, tenho esse contato aqui, né? Com essa atmosfera, né? Que a gente tá hoje aqui dentro do estádio tão grande, né? Que eu sonhava estar aqui para jogar, né? Mas hoje estou aqui por um outro bom motivo também, que foi eu ter sido 3 vezes campeão mundial da PBR e representar o nosso país lá fora. Então, Deus colocou isso no meu caminho e não fui campeão de futebol, mas estou sendo da montaria em touro e levantando nossa bandeira. Representando o Brasil num esporte importante também, né? Que como o futebol talvez seja menos popular no público, mas talvez muito popular porque tem muito a ver com as raízes do Brasil, né, Zé Vitor? Como que começou a sua relação com os rodeios, com o esporte de montaria em touros? E aí você falou, putz, agora talvez seja interessante eu passar do futebol para o outro esporte, né? Cara, foi uma paixão de família mesmo. Meu pai fazia, meu pai montava. Então eu cresci escutando as histórias e cresci no meio também. Meu pai tinha touros de rodeio também. Então aquilo, querendo ou não, eu já fazia parte, né, do meio do rodeio ali. E quando eu era criança, dos meus 9 aos 12 anos de idade, eu montava também nos bezerrinhos pequenos para se divertir ali e tal. Mas não pensava nada assim profissionalmente ainda. E com 12 anos, acabei tomando outros rumos, decidi focar mesmo no futebol e tentar ser jogador. Viajei bastante, joguei em alguns times do Mato Grosso do Sul, os principais times do Mato Grosso do Sul, eu fiz parte na categoria de base. Uhum. Não cheguei a me profissionalizar, mas acho que foi isso, assim, a grande, né, decisão minha. Quando eu fiz 18 anos, não tinha ainda me profissionalizado no futebol, então procurei, né, outras coisas para fazer. Aí aquele pessoal, né, da antiga, quando eu era criança, que me via montando, falava, né, volta a montar, volta a montar. E eu decidi, né, dar esse passo e tentar, né. E, cara, comecei muito bem, já comecei ganhando, Que massa. então assim, foi muito rápido. É, eu participei de eventos aqui no Brasil por somente 3 anos, já fui para já foi para lá. Bom, porque a PBR talvez seja importante a gente contextualizar, né, a principal competição internacional de montaria, né? Imagino que seja você chegar no Olimpo mesmo, né, na Copa do Mundo Isso, no seu esporte, né? com certeza. Fui campeão brasileiro aqui, aí recebi a vaga para ir para lá, né? A oportunidade de representar o nosso país, a nossa bandeira lá fora, no Mundial. E fui muito bem no início. No meu primeiro ano lá já fui vice-campeão mundial, no segundo ano vice novamente. Aí no terceiro ano eu consegui finalmente ser o campeão mundial. Ganhei novamente no ano seguinte, 2021. E agora em 2025 ganhei meu terceiro título mundial, Que massa, mais uma vez. que massa. Colocando o Brasil num outro patamar, né? Num patamar realmente Sem de dúvidas. atletas competitivos, Com né? Numa certeza. competição tão importante. Até porque a gente pode pensar que lá os americanos vão muito forte, né? Porque por ser o campeonato de lá, por ter uma cultura. Como você acha que está a cultura tanto de assistir quanto de atletas aqui no Brasil também, nesse esporte? Cara, a cultura tá crescendo cada vez mais aqui, né? Essa profissionalização que o esporte tá levando, que a PBR, tanto nos Estados Unidos quanto a PBR aqui no Brasil, tá levando para todos os lugares do Brasil hoje, tá crescendo muito, né? Essa cultura, essa profissionalização. Então, a gente está cada vez mais crescendo e acumulando mais fãs em todos os lugares que a gente vai. E é um esporte realmente que é a cultura do brasileiro também, né? Cultura, O Brasil tem 15 títulos mundiais. Isso muita gente não sabe. Então, é uma coisa que a gente consegue fazer muito bem e tem nomes grandiosos representando essa bandeira lá fora. maravilha, maravilha. Uma última pergunta, Zé Vitor, você foi campeão agora esse ano
um título mais importante. E o futuro, e os próximos passos? Quais são os objetivos agora? Cara, agora é buscar o quarto, né? É sempre o próximo. Com certeza, eu acho que é isso que nos motiva, né? Ir cada vez mais além. Toda vez que eu conquisto algo, que eu realizo um sonho, eu sempre procuro sonhar mais alto, que aquilo vai me motivar a ter sucesso. Então, sem dúvidas, é buscar o quarto. Só tem o máximo de títulos mundiais que alguém tem é 13. Então, hoje são somente eu e outros 2 brasileiros que têm esse título de 3 vezes campeão mundial. Então, eu vou em busca de quebrar esse recorde agora. Quem sabe eu consiga. Ficar milionário não é trivial. O que você pensa em fazer? Comprar fazenda, comprar touros, ou investir, quem sabe num fiagro, que tal? Quem sabe, cara, eu até agora não tive tempo nem para pensar nisso, né? Mas espero fazer a melhor escolha possível, com certeza fazer investimentos que vai ter um seguro para minha carreira, para minha vida, aposentadoria também, né, futuramente. Então, Claro, a gente tem que ser inteligente nessa hora, né? pensar no futuro. Com certeza, sem dúvidas. Maravilha, brigadíssimo, viu, Zé Vitor? Obrigado. Boa sorte. Obrigado. Vamos com tudo, que venham mais títulos. Vamos lá.